minha gente? Seguindo com o conteúdo, então, é o que nos resta. Enfim, nós vimos até agora pré-história. Esse período, então de maneira muito rápida, uma revisãozinha, é o período que vai desde a origem do ser humano até a origem das primeiras civilizações. Então, este processo, e aí foi trabalhado, inclusive, né, nas atividades, né, que levou aos Homo sapiens a dominar o planeta e, a partir de uma série de técnicas que ele desenvolveu, conseguir dominar, literalmente dominar o planeta e transformar ele a partir das suas vontades. E, ao mesmo tempo, foi um momento em que as outras espécies acabaram sendo extintas, então é o momento do domínio do Homo sapiens, foi tema de um trabalhinho, inclusive, certo? Então, ao longo do tempo, ele domina, ele estabelece técnicas, aí a questão do domínio do fogo foi extremamente importante, o domínio da agricultura, quer dizer, a invenção da agricultura, a capacidade de produzir alimentos, até chegar o momento, né, que desenvolveu técnicas como, por exemplo, a utilização dos metais e a construção de novos instrumentos que favoreceram o seu dia a dia e que geraram novas habilidades, que geraram novas necessidades. Então, este foi um processo que foi longo, né? Se você pegar aí, o ser humano teria surgido aproximadamente 4 milhões de anos atrás, então é um processo longo até chegar, por exemplo, 10 mil a.C., que é a origem da agricultura, por exemplo. Quer dizer, é um processo muito grande, então não foi uma coisa muito simples, pelo contrário, foi extremamente complicado e longo esse processo. Mas o que me interessa neste momento agora é que, a partir do momento que algumas dessas técnicas começaram a ser desenvolvidas, algumas comunidades começaram a crescer e começaram a desenvolver algumas características que diferenciaram das outras comunidades. Que características são essas? A partir do momento, principalmente em função do desenvolvimento de instrumentos de metal, que favoreceu uma agricultura, por exemplo, mais eficiente. Quer dizer, se você comparar um arado de pedra para um arado de metal, quer dizer, ele consegue arar a terra com mais eficiência, você faz em menos tempo, num terreno que de repente fosse muito mais difícil para você arar, automaticamente você consegue fazer uma lavoura maior, produz mais alimentos, proporciona que a sua comunidade tenha mais alimentos e automaticamente possibilita que mais pessoas vivam, que a comunidade cresça. Então, são justamente essas situações que geraram algumas características que nós chamamos de civilização. Que características são essas? De certa forma, acho que no último vídeo eu já comentava algumas coisinhas, mas vamos falar um pouco com mais calma agora. A agricultura foi fundamental ao aumento da produção agrícola. Por que foi fundamental? Porque partem do seguinte princípio. Na medida em que toda a comunidade estava envolvida na produção de alimentos, na obtenção de alimentos, isso complicava, por exemplo, né, o surgimento de outras profissões. Quer dizer, quase todos eram agricultores. A partir do momento em que uma parte da comunidade consegue produzir alimento o suficiente para eles e ainda sobra para outra parte da comunidade, esse outro grupo não precisa mais se dedicar à produção de alimentos e pode se dedicar a outras atividades. É o momento que vão surgir outras profissões. É o pedreiro, é o carpinteiro, por exemplo. Certo? Então, outras profissões começam a aparecer, a especialização começa a aparecer em alguns setores. Mas isso a partir, obviamente, do desenvolvimento da agricultura. Mais do que isso, na medida em que essa comunidade cresce, há uma necessidade maior ainda da criação, por exemplo, de regras de convivência, normas de convivência. Lembrem-se, essas comunidades são comunidades que já cada um tem a sua casa, né? Então, comunidades sedentárias têm a sua casa, quer dizer, começa a se definir o que pode e o que não pode ser feito dentro daquele conjunto, daquela região. E para organizar isso, começou a se criar uma estrutura que nós vamos chamar de Estado. O que é o Estado? O Estado, então, é uma estrutura que, na teoria, existe e foi criada para organizar a sociedade. Apesar de que, ao longo do tempo, muitas vezes essa estrutura foi usada a favor de um pequeno grupo com o objetivo de dominar o grande grupo. Infelizmente, ao longo do tempo, basicamente, foi assim que as coisas foram estruturadas. Mas a lógica era que algumas pessoas poderiam se dedicar,
por exemplo, a organização da comunidade, a criação das regras. É óbvio que se essa comunidade começa a produzir alimentos, bastante alimentos, ela passa a atrair a atenção de outras comunidades que produzem menos, então essa comunidade pode passar a ser atacada, então é necessário organizar uma defesa. Então começam a surgir lideranças para comandar essa comunidade, num primeiro momento, que é aquilo que nós chamamos de um poder de função. Ele tinha um poder porque ele tinha uma função específica para ajudar a comunidade. O problema é que algumas dessas lideranças começam a usar este poder para exploração, para se beneficiar e não mais a comunidade como um todo, e a partir daí usam este poder para explorar os demais da comunidade. E é nesse momento, então, que essa estrutura que surgiu para fazer a sociedade funcionar passa a ser controlada por um pequeno grupo. Mas essa estrutura, de maneira geral, é o que nós chamamos de Estado. Então, essas comunidades vão ter o Estado. Então, produção agrícola excedente, quer dizer, a mais, tem a estrutura do Estado. A partir do momento que surgem essas lideranças e essas outras funções, surgem também as classes sociais, quer dizer, a ideia, este tem mais, esse tem menos, a noção de rico, a noção de pobre. Por exemplo, o que eu costumo dizer? Como é que tu sabe que uma pessoa é rica? Porque tu tem um pobre para comparar. Quer dizer, o que é rico e o que é pobre? Rico é quem tem bastante, pobre é quem não tem nada, miserável é quem, quer dizer, pobre é quem tem pouco, miserável é quem não tem nada. Quer dizer, brincadeiras à parte, as classes sociais, elas existem a partir do momento em que você vê as posses, os bens, as propriedades. Então, neste contexto em que alguns, inclusive, começam a acumular mais, seja por exploração, ou às vezes até, por exemplo, a agricultura, ela tem essas questões em que a lavoura de fulano deu bem, a lavoura de ciclano lá não deu nada. Então, quer dizer, esse conseguiu produzir mais, esse conseguiu produzir menos. Então, às vezes até em função de questões naturais. Alguns grupos passaram a acumular mais e outros a acumular menos. Mas claro que muitas vezes foi em função da exploração mesmo. Mas a questão é que surgiram grupos diferenciados, grupos sociais, as chamadas classes sociais. Por exemplo, hoje nós costumamos falar classe A, B, C, D e E. Como que você define isso? A partir lá do seu poder aquisitivo ou a partir da sua renda. Certo? Naquele contexto, no geral, as classes sociais estavam vinculadas ao acesso à terra e às riquezas que essa terra possibilitava. Além disso, todas essas situações que começam a aparecer no dia a dia geram a necessidade de coisas simples, como eu estou produzindo lã e tem outro cara lá produzindo trigo. Pô, eu preciso trocar. Tá, mas vamos trocar como? Quer dizer, um punhado disso por um punhado daquilo? Pois é, estas situações geraram a necessidade de criação de padrões, pesos, medidas. Então, essas questões, pesos e medidas, surgiram a partir de uma necessidade. Se costuma dizer, e eu já disse essa frase para vocês, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, alguns padrões foram necessários. A própria questão da moeda. Quero dizer, daqui a pouco eu não preciso carregar um monte de coisas para trocar com o outro. Eu só tenho uma moeda que vale o equivalente a tanto. Então, esses padrões são símbolos de uma civilização. Entre os padrões, uma outra questão extremamente importante é a questão da contagem do tempo. Lá no primeiro momento, quando surgem os calendários, no geral esses calendários estão vinculados à produção agrícola, quer dizer, é a época de preparar a terra, é a época de semear, é a época de tratar e é a época de colher. Então, no geral, boa parte da questão das 4 estações do ano, elas estão, no início, eram vinculadas ao período, coisas vinculadas à questão da agricultura. Mas é nesse contexto, por exemplo, que vão surgir calendários e dentro de uma lógica muito parecida com a nossa. O calendário com 365 dias. Quer dizer, por que o nosso calendário tem 365 dias? Por que o nosso dia tem 24 horas? Isso não é só um padrão que foi definido por alguém, eu quero que seja assim. Obviamente que não. Imagino que vocês já tenham estudado isso lá em geografia, que no geral onde se vê. Um dia tem 24 horas, porque basicamente é este período que a Terra leva para dar
um giro em torno do seu próprio eixo, que é o tal do movimento de rotação. Um ano tem 365 dias, porque basicamente é este tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. Agora, é claro que você tem este conhecimento que foi acumulado ao longo de milhares de anos e hoje é comprovado cientificamente. Agora imagine falar isso, não ter mais ou menos essa ideia, há 5, 6 mil anos atrás. Pois é, os calendários com 365 dias e um dia com 24 horas foram criados aproximadamente 4, 5 mil anos atrás. Então estas comunidades que começaram a padronizar basicamente tudo na sua vida, as regras, o peso, medida, a contagem do tempo, estas comunidades então, criaram características que nós colocamos como civilização. Então as primeiras comunidades que desenvolveram essas características, desenvolveram essas habilidades, de certa forma, são as chamadas primeiras civilizações. Ok? Então é sobre elas que nós vamos falar. Quando a gente fala em civilizações, no geral na história se costuma falar as chamadas civilizações orientais e civilizações ocidentais. É claro que isto é uma generalização, certo? Ocidente e Oriente, ela tem que ter uma referência. A referência que no geral se usa é a Europa. Então aquelas civilizações que estão próximas ou que estão vinculadas à Europa são as chamadas civilizações ocidentais. E civilizações que estão fora da Europa ou não vinculadas à Europa são as chamadas civilizações orientais. E aí tem termos que de repente vocês vão ver: o Oriente Próximo. Próximo de quem? Da Europa. Oriente Médio, porque está no meio do caminho entre o Oriente Próximo e o Extremo Oriente, que seria lá na Ásia, por exemplo. Então esses termos eles aparecem. Nós vamos falar num primeiro momento das chamadas civilizações orientais, mas nesse caso, não orientais do Japão, da China, são as chamadas do Oriente Próximo. Que civilizações são essas? Mesopotâmia, Egito, Fenícia, Palestina e Pérsia. O que essas civilizações têm em comum? Basicamente a região onde elas se desenvolveram. Estas são chamadas as primeiras grandes civilizações. E estas comunidades que desenvolveram todas as características que eu colocava, agricultura com excedente, organização do Estado, classes sociais, a questão da padronização, né, e essa padronização tem pesos, medidas, contagem do tempo, e um detalhe, que é o que define, por exemplo, do ponto de vista tradicional, o final da pré-história e o início da história, que é a invenção da escrita. Quer dizer, essas comunidades desenvolveram uma forma de se comunicar que nós conhecemos como a escrita. Então, estas comunidades, Mesopotâmia, Egito, Fenícia, Palestina, Pérsia, eles criaram características, criaram habilidades técnicas colocadas como as primeiras civilizações. Tranquilão? Essas comunidades, elas se organizaram numa região que ficou conhecida como o Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Porque tem um detalhe, e aí eu vou colocar o mapa aqui, vocês vão ver, parece esta faixa de terras como se fosse uma lua crescente. A ideia de crescente, certo? Mas crescente fértil, por quê? Porque tem um outro detalhe, que é uma das expressões que também muitas vezes são vinculadas a essas civilizações, elas são chamadas de civilizações hidráulicas. Por quê? Porque estas civilizações se estabeleceram, no geral, às margens de grandes rios. Egito. Cara, Egito, se você pensar, basicamente 90 e poucos por cento do Egito é deserto, é areia. Como viver nessa região? Quer dizer, a existência de um rio foi fundamental para o desenvolvimento do Egito. Tanto que muitos colocavam que o Egito era a dádiva do Nilo, rio Nilo. Mesopotâmia, o próprio termo Mesopotâmia, meso é meio, potamos, rios, a terra entre rios. Porque apesar daquela região ser uma região árida, e a Mesopotâmia equivale basicamente ao Iraque de hoje, que já devem ter visto vídeos, que é uma região árida. Pois lá tinha os rios Tigre, tem ainda rio Tigre e Eufrates. E graças à existência desses rios, algumas comunidades conseguiram desenvolver agricultura em larga escala, que é uma das características da civilização. Fenícia. Aí nós vamos ver, por exemplo, a Fenícia corresponde basicamente ao território que seria Síria e Líbano hoje. Eles não vão ter grandes rios, inclusive isso vai ser uma das características.
né? Eles não terão grandes rios, logo a agricultura não será tão desenvolvida. Mas, o que eles vão fazer? Eles vão se dedicar ao comércio marítimo, porque Síria e Líbano ficam de frente para o mar Mediterrâneo. Então, a economia deles vai ficar focada, por exemplo, no comércio marítimo. Palestina equivale basicamente ao Estado de Israel hoje. Eles não terão grandes rios, né? Mas eles vão ter o Rio Jordão, que provavelmente vocês já ouviram falar. E a Pérsia equivale basicamente ao Irã de hoje. Também não terão grandes rios, mas uma das coisas que a gente vai ver é que os persas, eles acabaram tomando as terras dos outros. E essa é uma das grandes características dos persas, que eles montaram um grande exército e conquistaram basicamente as terras de todos aqueles que eu já falei com vocês, para vocês até agora. Egípcios, os povos da Mesopotâmia, os fenícios e os povos da Palestina, os hebreus, basicamente todas essas regiões foram conquistadas pelos persas. Então, já que eles não tinham grandes terras férteis, eles acabaram construindo um exército para tomar as terras férteis dos próximos. Ok? Então, de maneira geral, essas primeiras civilizações, elas têm muitas coisas em comum. Então tem um detalhe, em função do tempo, e eu tenho feito isso basicamente nos últimos anos, esse conteúdo que a gente chama de Antiguidade Oriental, ele não é um conteúdo que cai muito no Enem. E como eu sempre digo para vocês, eu tenho uma preocupação que vocês se organizem, que vocês se preparem para a prova, que lá no final do terceiro ano vocês terão que fazer, ou quem sabe em outros momentos, que é uma possibilidade de mudança que o governo está prevendo, mas eu quero que vocês estejam preparados para o Enem. Então a chamada Antiguidade Oriental não é um tema que é recorrente na prova do Enem, certo? Então, para não perder muito tempo, porque imaginem quantas aulas eu teria que usar para falar sobre o Egito, para cada uma dessas civilizações. Então, eu vou trabalhar com vocês numa outra metodologia, certo? E é extremamente importante que para isso funcionar, vocês tenham, né, eu vou disponibilizar para vocês um quadro, que é o quadro das civilizações. Tá? E este quadro eu quero que vocês preencham a partir do momento em que eu for explicando o conteúdo. Então eu vou ir falando, por exemplo, a economia da maior parte dos povos era a agricultura. Então lá no quadro eu quero que vocês coloquem a economia. Aí eu vou dizer, coloquem agricultura para Egito, Mesopotâmia, Palestina e Pérsia. Ok? Então vai ser essa metodologia basicamente que eu vou utilizar e por isso é extremamente importante que vocês tenham esse quadro das primeiras civilizações, que eu vou disponibilizar para vocês, seja via Edmodo, vou colocar para vocês lá no WhatsApp também, certo? Mas na medida em que vocês assistirem a aula, em que eu for falar sobre as características, as demais características do ponto de vista político, econômico, social, religioso, né, e de maneira geral destas civilizações, é importante que vocês tenham esse quadro para acompanhar. Tranquilo? Beleza? Então na nossa próxima aula eu vou justamente falar sobre essas civilizações e eu quero que vocês tenham este quadro à mão. Vocês podem imprimir, né, ou vocês podem fazer isso numa folha do caderno. Deita o caderno e faça de maneira que este quadro ele ocupe basicamente quase toda a folha. Eu não vou colocar muitas coisas, né? Em cada espaço nesse quadro, eu vou colocar um termo, uma palavra, enfim. A minha ideia é que lá no final vocês consigam ver, de maneira geral, do ponto de vista econômico, as primeiras civilizações eram, aí vocês vão ver, baseadas na agricultura, por exemplo. Ok? Então, até a nossa próxima aula e organizem para ela este quadro que eu vou deixar à disposição para vocês. Fechou? Bora lá estudar, galera. Não esqueçam, acesse os materiais e tirem as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, seja via Edmodo, seja via do grupo do WhatsApp.